Olá, seja bem-vindo ao episódio 3 da série de mensagens Sábios Conselhos baseado no livro de Provérbios. Hoje nós vamos falar sobre o preço do conhecimento. Vamos ler comigo aqui Provérbios capítulo 3, do versículo 5 ao versículo 8. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Isso lhe será saúde ao corpo e vigor aos ossos. Sabemos que Deus deu ao ser humano a capacidade de fazer suas escolhas, de ser protagonista do seu destino, e isso se torna tentador quando entra em conflito o que é proposto por Deus e o que o ser humano acredita ser correto. Eu quero ir com você, baseado aqui em Provérbios, lá em Gênesis capítulo 2, um exemplo de quando a pessoa ela não teme ao Senhor e ela toma as suas próprias decisões. Eu creio que você já conhece essa história, mas dá uma lida aqui comigo. Gênesis capítulo 2, versículo 9. Então, o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E o Senhor deu uma ordem a Adão, ele falou assim, olha, coma livremente, você é livre. Nós temos o livre-arbítrio. E ele falou, coma livremente de qualquer árvore do jardim. É teu, Adão. E ele falou, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dessa árvore você comer, você vai morrer. A árvore do conhecimento, ela pertence ao Senhor. A árvore do conhecimento do bem e do mal, ela pertence ao Senhor. E não é à toa que essa árvore, ela está no centro. Essa árvore do conhecimento do bem e do mal, ela deve estar no centro. Foi o local que o Senhor estabeleceu para ela estar. Assim também é na nossa vida. O conhecimento, a árvore do conhecimento, ela deve estar no centro da nossa vida, no centro das nossas decisões. Mas nós não podemos nos esquecer de que esta árvore, ela pertence ao Senhor. Não cabe ao homem tocar nessa árvore. Cabe ao homem buscar de Deus a direção. Cabe ao homem buscar de Deus qual é o caminho a seguir. A serpente, quando ela veio para tentar a Eva, ela disse que se a Eva tocasse naquela árvore, ela seria como Deus. Ela seria também conhecedora. Vocês, né, tá se referindo a Adão e Eva, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Só que não foi isso que aconteceu. Na verdade, a consequência daquilo foi a queda do homem e a morte. Com isso, nós entendemos que o colher do fruto dessa árvore, o colher do fruto do conhecimento do bem e do mal, significa colocar-se no lugar de Deus. E é interessante, mais uma vez eu reforço isso aqui: Deus colocou a árvore do conhecimento do mal no centro. E o centro de tudo em nossas vidas pertence ao Senhor. Essa árvore pertence ao Senhor. Não toque nessa árvore. Então, que nós venhamos carregar isso conosco. Que nem tudo que parece é. E nós precisamos do Senhor, nós precisamos do conhecimento do Senhor para tomar as nossas decisões. Isso é reconhecer o Senhor. Isso é o conhecimento do Senhor. Você percebe? E a mulher, quando ela caiu, ela viu, né? Antes dela cair, aliás, ela viu que a árvore parecia agradável aos olhos. Só que nós sabemos que nem tudo que parece é. E a palavra do Senhor diz que há caminhos que parecem ser bons, mas o final são caminhos de morte. E como nós lemos aqui, nós precisamos confiar no Senhor. Nós lemos aqui Provérbios capítulo 3, nós precisamos confiar no Senhor de todo o nosso coração e não se apoiar no nosso próprio entendimento. Não é esse o entendimento que Deus quer que nós venhamos ter. E está falando,
Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Por que endireitará? Porque há caminhos que parecem ser bons, só que o final é de morte. E não se esqueça que o conhecimento do bem e do mal pertence ao Senhor. Por isso que nós precisamos confiar no Senhor. Por isso que nós precisamos buscar ao Senhor. Para que então as nossas decisões sejam pautadas na árvore que está no centro, seja pautada no Senhor, naquilo que o Senhor nos direciona. Não se esqueça que a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela deve estar onde Deus colocou, onde Deus plantou ela ali, que é no centro. É no centro das nossas vidas. Essa árvore está disponível para mim e para você hoje. Essa árvore, Deus já plantou ela. Ela está no centro. E Deus nos colocou aqui para cuidar de tudo que Ele colocou aqui à nossa disposição aqui na terra. Só que nós somos livres para fazer as nossas escolhas, as decisões. Deus falou, olha, é agradável, é bom. Cabe a você cultivar, cuidar disso que eu coloquei na tua vida, mas não se esqueça de que a árvore que eu plantei do conhecimento do bem e do mal, ela está aí no centro. Ela deve estar no centro. Ela está plantada aí na tua vida. Só que não ignore a direção que o Senhor te deu. Não queira tocar nessa árvore, porque isso não pertence a nós, isso pertence ao Senhor. O que nós devemos fazer então? Buscar do Senhor um direcionamento, buscar do Senhor qual é a vontade dele, porque ele sim sabe qual é o melhor para mim, para você, e ele então endireitará as nossas veredas. Então que nós não venhamos cair na armadilha do pecado, que nós não venhamos cair na armadilha do inimigo, que é nos seduzir, dizendo que nós temos esse poder de escolha entre o bem e o mal. Não, 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 nós não temos. Isso pertence ao Senhor, isso é algo divino. Mas nós temos o livre-arbítrio de fazer nossas decisões diárias, mas quanto ao caminho a seguir, quanto ao bem e ao mal, isso pertence ao Senhor. Então que hoje você tome a decisão, assim como eu, de buscar ao Senhor pelo caminho que Ele quer que nós venhamos seguir, para que Ele nos livre das armadilhas, das veredas tortuosas, mas que nós venhamos caminhar. E não se preocupe, porque se você buscar ao Senhor, você não vai cair na armadilha. O Senhor, Ele vai endireitar as tuas veredas, amém? Pai, muito obrigada por essa palavra, que ela venha alcançar corações, que ela venha produzir frutos e que nós venhamos entender e jamais tocar, Deus, na árvore do conhecimento do bem e do mal, porque nós vimos que lá desde o princípio de tudo, o homem caiu e caiu feio, porque ele tocou na árvore que pertencia ao Senhor, do conhecimento do bem e do mal. Dai-nos, Pai, o temor de buscar ao Senhor, de confiar em Ti, de tomar as decisões, Senhor, de seguir pelo caminho que o Senhor quer que nós venhamos seguir, porque somente o Senhor sabe o que é bem e mal. O homem não sabe, Pai, o que é bem ou mal, mas o Senhor sabe, e a resposta certa, ela vem dos lábios do Senhor, assim como a tua palavra diz. Nós fazemos planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor, porque só o Senhor, Pai, não nós, seres humanos, sabe o que é bem ou mal. O Senhor nos deu livre-arbítrio, Pai, para tomar todas as decisões quanto àquilo que é bom ou ruim, mas quanto, Senhor, ao caminho direito, ao caminho eterno, ao caminho certo, Pai. Isso cabe ao Senhor. Ajuda-nos, Senhor, que nós não venhamos desviar da tua verdade, do temor do Senhor, em nome de Jesus. Amém.